Olá, que bom ter nossa audiência conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria por Gordo Geek. Hoje é 2 de junho de 2025. Olha, recebemos aqui um material bem interessante sobre a Motorola. Foi um estudante que mandou. Ele precisa, sim, de uma análise bem completa para um trabalho, só que ele não pode ler. Então, nossa missão aqui é investigar a fundo mesmo, sabe? Desempacotar a história dessa empresa que, nossa, marcou época. Vamos nessa? Vamos com tudo. E é curioso, né? Porque muita gente associa Motorola direto com celular. Mas a história é bem mais antiga. Começou em 1928, como Galvin Manufacturing. E o primeiro grande sucesso deles foi o rádio para carro. O primeiro que realmente deu certo comercialmente. Daí veio o nome Motorola, de motor, e Ola, que remetia a som, né? Ah, que interessante. Não sabia dessa origem do nome. E tem mais coisas antes do celular, né? Muito mais. Na Segunda Guerra Mundial, eles criaram o SCR-300, basicamente o primeiro walkie-talkie portátil. Foi, assim, fundamental. E, nossa, o equipamento de rádio que transmitiu as famosas palavras do Neil Armstrong lá da Lua, em 69, era Motorola. Caramba, que legal, hein? Mas aí veio a revolução móvel. Exato. 1973, o engenheiro da Motorola, Martin Cooper, pega um protótipo, vai pra rua em Nova York e faz a primeira ligação de um celular portátil da história. E a ligação foi pra quem? Pro concorrente. Justamente. Ligou pro Joel Angel, da Bell Labs, que era o grande rival na corrida pelo celular. Tipo uma provocação épica, né? Mas do protótipo para chegar na mão do consumidor demorou um bocado, certo? Demorou. E como? Foram 10 anos. O Dynatac 8000X só foi lançado em 1983 e era um tijolão, quase 1 quilo. 1 quilo. Imagina carregar isso. E o preço? Salgadíssimo. $4.000 na época. Hoje, isso daria mais de $12.000. E a bateria durava só uns 30 minutos de conversa. E levava 10 horas para carregar. Nossa. E mesmo assim virou febre? Como assim? Era novidade pura, né? Símbolo de status absoluto. Quem tinha um Dynatac era tipo o cara. Virou ícone pop dos anos 80. Entendi. E depois dele a Motorola continuou inovando, né? Sim. Em 89 veio o Microtac. O primeiro celular com flip de verdade. Ainda era meio grandinho, mas já era um avanço enorme de design. Ah, o flip. Lembro desse. Mas o StarTAC, esse sim foi um marco. Total. O StarTAC de 96. Pequeno, leve, aquele design de concha, virou um acessório de moda. Foi um sucesso estrondoso. Aí a briga com a Nokia começou a esquentar de verdade. E essa briga levou a outro ícone, talvez o maior deles, né? O Razer. O Razer V3 2004. Nossa, aquilo foi uma loucura. Ultra fino, teclado metálico que acendia, um design que parecia de filme de ficção científica. E aquele barulhinho de fechar, o clack, viciante. Muito. Não à toa vendeu 130 milhões de unidades. É o celular flip mais vendido da história. É um fenômeno cultural mesmo. Depois tentaram outros, tipo Pebble 6, Moto Q, mas nada chegou perto. Mas aí veio 2007 e o jogo virou completamente. Pois é, chegou o iPhone. E a Motorola, que estava super focada no design, no sucesso do Razer, foi pega totalmente de surpresa pela revolução do touchscreen, dos aplicativos. E as vendas? Despencaram. Foi uma queda muito rápida. Tentaram reagir com o Droid em 2009, que foi um dos primeiros Androids importantes. Até vendeu bem no começo, mas... Mas não foi suficiente, né? A liderança já tinha ido embora. Exato. A participação de mercado caiu drasticamente. A crise foi tão feia que a empresa se dividiu em 2011. É verdade. Virou Motorola Solutions, focada mais no mercado corporativo, segurança pública, e a Motorola Mobility, que ficou com celulares. Isso. E aí, em 2012, veio a notícia bombástica. O Google comprando a Motorola Mobility por $12,5 bilhões de dólares. Muita gente achou que era a combinação perfeita, né? Hardware da Motorola com software Android do Google. Parecia, mas o interesse principal do Google, na verdade, era outro. Eram as patentes. A Motorola tinha um arsenal de umas 15 mil patentes. Era uma forma de proteger o Android de processos. Ah, entendi a jogada. E sob o Google, eles lançaram o Moto G, né? Sim, em 2013. E foi um acerto gigantesco. Um smartphone bom,
Com preço super acessível, uns US$ 180, vendeu horrores, especialmente aqui no Brasil e em outros mercados emergentes. Mas essa parceria Google-Motorola não durou muito, né? Não mesmo. Em 2014, outra surpresa. Google vende a Mobility para Lenovo e por um preço bem menor, menos de 3 bilhões. O Google ficou com a maioria das patentes. Ou seja, o Google pegou o que queria, as patentes, e passou a fabricação adiante. E a Lenovo? A Lenovo viu a oportunidade, manteve a estratégia que deu certo com o Moto G, foco em custo-benefício, aparelhos bons e acessíveis, mirando forte na América Latina, tipo Brasil e México, e na Índia. E deu muito certo para eles, né? A linha Moto G já passou de 200 milhões de unidades vendidas. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E aqui no Brasil, a Motorola voltou com força total, virou vice-líder, brigando direto com a Apple, chegando até mais de 1/3 do mercado em alguns momentos. E eles investiram aqui, né? Tem um centro de pesquisa e desenvolvimento grande no Brasil. Isso faz diferença. Trouxeram o nome Razer de volta, agora como um dobrável. É verdade. Tentando pegar essa onda dos dobráveis, mas com um preço um pouco mais, digamos, acessível que a concorrência principal, né? Exatamente. Enquanto isso, a Motorola Solutions, a outra parte da antiga Motorola, continua firme e forte líder em comunicação para segurança pública em empresas. E tem um detalhe histórico curioso que pouca gente lembra hoje em dia. Qual? Nos anos 80, 90, a Motorola era gigante em processadores de computador. A família 68000 equipou os primeiros Macs da Apple, o Commodore Amiga, Atari ST. Verdade, e ainda teve a aliança PowerPC com a Apple e a IBM depois. É irônico pensar que hoje eles não fabricam os próprios chips dos celulares, né? Usam Qualcomm, MediaTek. Pois é, mostra como as coisas mudam. Então, o que a gente tira disso tudo? Olha, a trajetória da Motorola é, assim, uma aula sobre ciclos de tecnologia, né? Inovação absurda, quase desaparecimento, e aí uma reinvenção focada, regionalizada, uma capacidade de adaptação impressionante. Uma história e tanto. Esperamos que essa análise profunda tenha sido útil, especialmente para o estudante que nos enviou o material. Se o pessoal gostou, deixem comentários, curtam, compartilhem. Isso ajuda muito a gente. Obrigado pela companhia. Fica a reflexão, né? Essa estratégia de renascer focando em custo-benefício e mercados específicos, como a América Latina, é um modelo sustentável para sempre nesse ritmo maluco da tecnologia? Ou será que a Motorola vai precisar de um novo momento Razer, uma inovação disruptiva de novo, para se manter relevante lá na frente? Até a próxima investigação.